Olá, terceiro ano do ensino médio, como é que vocês estão? Estão bem? Hoje nós vamos falar das equações algébricas, também conhecidas como equações polinomiais. Então vamos fazer uma leitura explicativa desse assunto do que está no módulo de vocês. Vamos lá. As equações algébricas são ferramentas para resolver inúmeros problemas encontrados no dia a dia. Então parece que é muito algébrico, mas o algébrico se torna muito concreto para resolver esses problemas. Desde o cálculo de tempo de uma viagem de ônibus até complicadas equações da física, da engenharia ou de outras ciências. Por meio das equações algébricas, podemos traduzir em números as expectativas criadas por leis e teorias. Então vamos lá. Dados os números complexos, então nós estamos trabalhando no conjunto dos números complexos e não mais nos reais, tá? AN, AN-1, AN-2, A2 e A1 e A0, e o número natural N, com N maior ou igual a 1, chamamos de equação algébrica ou polinomial toda a equação algébrica que pode ser representada dessa forma aqui, em que os A, N, N-1 até o A0 são coeficientes, são números, tá? X é uma variável complexa, tá? E aí ela vai ter os graus. E o maior expoente de x, não nulo, tá? É o grau da expressão algébrica aí. Então vamos ver alguns exemplos, né, de expressões algébricas com seus respectivos graus. Então nós temos aqui, por exemplo, 2x mais 1 igual a 0. Isso é uma equação de grau 1, porque o grau desse 1 aqui, ó, é 1. A gente tem 3x ao quadrado mais 2x menos 5. Então o grau é 2. Aqui nós temos um exemplo de grau 3, aqui no exemplo de grau 4. Quase não saía, né? E aqui na letra E, grau n. Vamos falar então da raiz de uma equação algébrica ou polinomial. A gente já está acostumado a calcular raízes de equações, né? Então vamos lá. Chamamos de raiz da equação algébrica ou polinomial dessa equação aí, tá? Lembrando que o AN aqui é um coeficiente não nulo. O valor de alfa da variável x, que satisfaz a igualdade, né? Essa equação, quando a gente aplica o valor de alfa no lugar lá de x, a gente vai encontrar que ela vai zerar. Então a raiz, ela zera essa equação algébrica. Então vamos ver exemplos aqui, ó. Nós temos essa equação algébrica aqui na letra A. Opa, riscou. Essa equação algébrica aqui na letra A. Observe que ela é x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. A raiz dela é 2, porque quando a gente substitui x por 2, vai zerar ela. Nessa letra B, a gente tem que a raiz é menos 1. Quando a gente substitui o valor de x por menos 1, a gente encontra que a equação é 0. Olha aqui, ó. O conjunto formado por todas as raízes de uma equação algébrica é chamado de conjunto de solução ou conjunto verdade dessa equação. Resolver uma equação algébrica significa determinar suas raízes e, consequentemente, seu conjunto solução. Então, qual é o propósito do nosso estudo? É encontrar as raízes das equações algébricas aí. Mas quantas raízes tem uma equação? É isso que a gente vai estudar agora. Vamos lá. Teorema fundamental da álgebra, um dos teoremas mais importantes que tem. Então, as primeiras demonstrações, o que é demonstrar? É realmente mostrar que a hipótese criada é verdadeira. Então, se chega numa tese. Então, as primeiras demonstrações corretas do teorema fundamental da álgebra são geralmente atribuídas ao matemático, né, Frederic Gauss e ao matemático Jean-Robert Argand. Esse teorema que admitimos, sem reproduzir a demonstração, pois é bastante complexa, diz que observe aqui, ó, vou até grifar aqui, ó, toda equação algébrica ou polinomial de grau n, lembrando que o grau é sempre maior ou igual a 1, admite ao menos uma raiz complexa. Então, toda equação algébrica vai ter pelo menos uma raiz complexa, tá bom? Decomposição em fatores primos. Vamos lá, teorema da decomposição em fatores primos. Com base no teorema fundamental da álgebra e no teorema de Dahlen-Brey, segundo o qual o polinômio per alfa é divisível por x menos alfa. Então, você tem um polinômio lá, você encontra a raiz dele. Então, você consegue dividir esse polinômio por x menos a sua raiz. Se e somente se alfa é uma raiz desse polinômio, e o teorema da decomposição em fatores primos diz o seguinte: todo polinômio de grau n, né, e esse é a cara algébrica dele, pode ser decomposto da forma p de x igual a n, lembrando que a n é o coeficiente, ó, da variável de maior grau, que multiplica x menos a primeira raiz, x vezes menos a segunda raiz, vezes x menos a terceira raiz, até quantas raízes ele tiver. Em que
a n é o coeficiente dominante, tá bom? E p de x e esses elementos aí, alfa 1, alfa 2 até alfa n, são as raízes. Aí aqui tem a demonstração. Eu não vou me pregar muito em demonstração, mas eu quero que vocês leiam depois. Eu quero mostrar esse resultado aqui, ó. Toda equação algébrica ou polinomial de grau n, menos 1, admite n raízes complexas. Ou seja, um polinômio de grau 2 tem 2 raízes. Um polinômio de grau 3 tem 3 raízes. Um polinômio de grau 7 tem 7 raízes. Algumas vezes essas raízes podem ser iguais, a gente vai ver daqui a pouquinho. Olha aqui o exemplo, ó. Veja os polinômios a seguir, suas raízes e sua forma fatorada. Então, observe aqui, ó. Nessa letra A gente tem aqui a de x igual a 3x menos 12. Então, para achar essa raiz, né, o que é que a gente faz? A gente pega o polinômio e iguala a zero. Ok? Então, a gente vai igualar. Então, 3x igual a 12. X é igual a 12 sobre 4, que vai dar... Desculpe, x é igual a 12 sobre 3, que vai dar 4. Eu já tinha pensado na resposta. Então, a raiz desse polinômio vai ser igual a 4. Como é a forma fatorada dele? A forma fatorada dele, ó, a gente pode perceber, é escrever... Olha o que a gente escreveu lá em cima. Vou voltar aqui, ó, para vocês verem. A forma fatorada de um polinômio, ele é escrito dessa forma aqui, ó. P de x igual ao coeficiente dominante vezes x menos as suas raízes até a enésima raiz. Como a gente está aqui trabalhando na letra A um polinômio de grau 1, então ele só vai admitir uma raiz complexa. Então, como é que fica a forma fatorada? A forma fatorada dele, P de x, vai ser igual a n, né, que é o coeficiente dominante, vezes x menos a sua raiz. Ele só tem uma raiz, então eu só vou até alfa 1. Portanto, vai ficar, né, esse polinômio a de x vai ficar 3, que é o coeficiente dominante, que multiplica x menos a sua raiz, então menos 4. Então, por isso que a fatoração dela é essa aqui. Essa é a letra B. Nessa letra B, a gente tem uma equação algébrica de grau 2, tá bom? Então, ela tem resultados nos complexos. Obviamente, as raízes são complexas, então o resultado são no complexo. Uma raiz é menos 2 menos 1, a outra raiz é menos 2 mais 1. Então, como é que fica a fatoração desse polinômio de grau 2? Então, eu vou escrever aqui, ó, P de x vai ser igual ao termo dominante vezes, tá? X menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz, tá bom? Então, é dessa forma que a gente vai escrever. Observe que vai ficar um mais aqui, porque tem que fazer o joguinho do sinal, ok? Então, aqui vai ficar b de x, vou até escrever aqui para vocês como é que fica. B de x, que multiplica, quem é o termo dominante? Nesse caso, o termo dominante é 1, então nem precisa colocar. Então, vai ficar x menos a primeira raiz, quem é a primeira raiz? Menos 2 menos i, que multiplica x menos a segunda raiz, que é menos 2 mais i. Tá? Fecha parênteses. Aí aqui é só fazer o jogo do sinal rapidinho. B de x vai ficar x, menos com menos dá mais, então mais 2, menos com menos dá mais i, que multiplica x, menos com menos dá mais, então vai 2, menos com menos dá menos 1. Prontinho. Então, essa é a forma fatorada dessa equação algébrica de grau 2. Já uma equação, tá, algébrica de grau 3, como é que a gente pode resolver? A gente pode, antes de encontrar a solução, colocar ela, né, em evidência. Então, por exemplo, eu posso botar x que multiplica, aí eu escrevo aqui, ó, x ao quadrado menos 8x mais 15. Então, observe, tem um x que multiplica uma equação agora do segundo grau. Então, eu sei resolver essa equação do segundo grau. Então, como é que, e tudo isso aqui igualado a zero, tá? Como é que eu faço? Então, a gente tem uma multiplicação que está dando zero. Ou x é igual a zero, ou esse segundo termo, x ao quadrado, menos 8x mais 15, é igual a zero. Então, a gente resolve essa equação do segundo grau e a gente vai achar dois valores. A gente vai achar uma raiz x, uma linha, 3, e a outra x, duas linhas, 5. Como é que eu coloco em evidência? Ó, já está um x que multiplica ali. Então, x que vai multiplicar. Quem é o termo dominante? O termo dominante, nesse caso, vai ser o próprio x, né? Vai ter um 1zinho ali na frente. Então, vai ficar as raízes agora dele. Então, vai ficar x menos 3 vezes x mais, desculpem, menos 5. Ok? Então, é assim que a gente fatora. Multiplicidade de raízes. Como eu falei anteriormente.
Algumas equações algébricas, talvez ela tenha uma raiz que tem multiplicidade 2, significa que aquele número é raiz 2 vezes daquela equação. Vamos ler aqui, ó. Como toda equação algébrica ou polinomial de grau n com n maior ou igual a 1 admite exatamente n raízes complexas, ou seja, o polinômio de grau 3 tem 3 raízes, o polinômio de grau 4 tem 4 raízes. Para a equação algébrica também, tá? Na decomposição em fatores de um polinômio de grau maior ou igual a 2, pode ser que algumas raízes sejam iguais. No caso de duas raízes serem iguais, dizemos que essa raiz é dupla ou tem multiplicidade 2. Quando tem 3 raízes iguais, dizemos que essas raízes são tripla ou tem multiplicidade 3, e assim por diante. Assim, o número de vezes que uma mesma raiz aparece indica sua multiplicidade. Então, por exemplo, a gente tem uma equação algébrica aqui de segundo grau, que ela pode ser escrita, né? A gente calculou o valor dela e achou a solução, que é igual a 3. Tá? Só que uma equação algébrica de segundo grau tem duas raízes, então, obviamente, vai ter multiplicidade 2. Então, na hora que eu fosse escrever essa equação algébrica, eu escreveria x menos 3 vezes x menos 3, que é a mesma coisa de x menos 3 ao quadrado, o que significa dizer que esse 3 tem multiplicidade 2. Na letra B, resolvendo essa equação elevada ao quarto grau, né? Ela pode ser escrita nessa decomposição aqui. A gente diz que 2 é uma raiz tripla de multiplicidade 3 e 1 é raiz simples quando a gente resolve aí esse bonitinho. Olha, uma coisa muito interessante sobre o teorema fundamental da álgebra. A gente sabe que toda equação vai admitir pelo menos uma raiz complexa, só que tem um detalhe, deixei para o final da aula. Esse teorema ele confirma a existência de raízes para toda equação algébrica de grau não nulo. Contudo, ele não diz para a gente, olha aqui, como é que a gente acha essa solução dessas equações. A gente sabe, por exemplo, que um polinômio, uma equação algébrica de grau 7, vai ter 7 raízes, só que a gente não sabe como é que a gente determina. Só que tem alguns métodozinhos que a gente vai aprender aí futuramente, tá bom? Essa foi a aula de hoje, a gente se vê na nossa próxima aula. Na próxima aula, aqui no canal, amanhã, vai sair um vídeo sobre resolução de exercícios. Então assiste que vai ajudar bastante vocês. É isso, beijão e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.